Que o Senhor continue nos enchendo de graça e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Como não tive a oportunidade lá no acampamento de fazer 2 períodos, brinquei com os irmãos, falei, eu precisava de uns 2 períodos, igual os irmãos usaram no acampamento. Procurei passar no sábado passado, né, mas senti também que ia ser muita coisa e não ficaria bom. Né? Acho que o Espírito Santo, entendi pelo Espírito que nós precisávamos ir um pouco mais fundo a respeito desse assunto tão importante da frutificação. Mas vamos ler o nosso texto base, Mateus, abra comigo Mateus 28, como nós iniciamos o culto na semana passada, Mateus 28, vamos ler a ordem que Jesus Cristo deu a todos nós. Amém? Abrimos Mateus 28, versículo 18, vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra ela é verdadeira, a palavra ela é fiel, o Senhor é fiel, Ele faz cumprir toda a sua palavra, a palavra não volta vazia, e se Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, se nós obedecermos ao chamado dEle, então Ele vai cumprir com a sua palavra. O que o Senhor não faz é estar conosco todos os dias até a consumação do século, do jeito que Ele pré-estabeleceu, se nós não observarmos a sua palavra e não obedecermos ao seu chamado. Essa é uma das grandes questões de uma dificuldade aonde a religiosidade impõe como sendo um padrão na vida da igreja do Senhor, e não é. O Senhor Ele não está com todo mundo porque todo mundo quer que Ele esteja. O Senhor está com seus filhos porque os seus filhos lhe obedecem e observam a sua palavra. Amém? Somos filhos? Vamos observar a palavra do Senhor? Que o Hélito, como diz o último texto de Salmo que o Hélito diz? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Então é isso, não é, olha Senhor, se faça presente na minha vida, em toda e qualquer circunstância, então aí eu vou me tornar, né? Aí eu vou fazer, é ao contrário. Primeiro nós observamos, primeiro nós obedecemos, e aí o Senhor se faz presente. E eu digo para os irmãos, nós temos que ansiar viver isto, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer se manifestar em nós e através de nós. Amém? Deus quer se manifestar na tua vida e através da tua vida. Essa é uma verdade puramente bíblica, santa e verdadeira. Por isso você pode dizer aí para o teu irmão, Deus quer se manifestar na tua vida e através da tua vida. Diz para os irmãos que estão ao teu redor, direita, esquerda, atrás, na frente. Deus quer se manifestar na tua vida e através da tua vida. Quando nós entendemos essa questão tão simples ou básica ou primordial da palavra de Deus e da vida cristã, nós olhamos para Mateus 28, esses versículos do 18 ao 20, 3 versículos, e entendemos ele numa magnitude celestial. Aí eu escuto o meu pai dizendo, filho, eu estou aqui juntinho com você, e eu tenho todo o poder está comigo.
E se você obedecer, vai. Eu estou te dando uma ordem, vai. Vai, ide. Faz, gera vida. Essa vida que eu doei para você lá na cruz, eu entreguei para você a minha vida, para que você receba vida e viva em abundância. Então você agora pode, você já está capacitado para transbordar desta vida, como o Espírito Santo já ministrou através da vida do Aloísio, parte aqui da ministração, eu vou repetir, porque o Aloísio já disse. Então você vai transbordar desta nova vida para com aqueles que estão ao seu redor, aonde Deus tem te colocado, irmão e irmã. Em primeiro lugar, Deus tem te colocado dentro da tua casa. Por pior que seja a situação, mas Deus te colocou ali dentro. Ah, mas é o lugar mais difícil que tem para pregar o Evangelho. Amém. Deus te colocou lá. É lá que você tem que ser luz, é lá que você tem que ser uma ponte, é lá que você tem que ser uma cobertura, é lá que você tem que ser alguém, um santo ungido do Senhor, enviado para fazer a vontade do Senhor se cumprir ali dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Só tem gente que fala besteira, só tem gente que pensa coisa errada, só tem gente corrupta. Então o Senhor está te colocando lá para transformar a realidade da tua empresa. Ah, mas eu em tal lugar, eu só ando até eu chegar em determinado lugar, eu só estou passando por situações de calamidade, o bairro onde eu moro é luta, é tráfico, é muito problema, é vizinho ruim daqui, da direita, da esquerda, atrás, na frente. Então Deus te colocou lá para você ser luz no meio das trevas. Ide e faça a diferença. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O meu Pai, o teu Pai, todos nós que aceitamos e nos sujeitamos ao governo de Cristo e nos batizamos nas águas, fomos revestidos dessa nova vida e recebemos o Espírito Santo, junto com este processo, Ele colocou dentro de nós essa condição de obedecer ao seu chamado. Amém? Daniel, eu não me sinto capacitado para pregar o Evangelho. Parabéns, bem-vindo ao time, eu também não. Vocês acham que eu me sinto capacitado? Quem é capacitado aqui para pregar o Evangelho, levanta a mão. Quem poderia dizer isso? Porque se há alguma coisa de boa em mim, é o Senhor quem faz. Se o Senhor me dá condição ou uma liberdade maior de falar, de me expressar verbalmente, é o Senhor quem faz. Quantos irmãos aqui na congregação me conhecem desde quando meus pais se converteram? Só levanta a mão para eu lembrar aqui. Nossa, tem bastante ainda lá. Me conhece, a maioria de vocês pegou eu no colo, né? Quando conseguiu me pegar. Eu corria muito, né? Vários irmãos, né, me conhecem. Então, eu creio que a grande maioria desses irmãos vão lembrar que numa grande etapa da minha vida, eu entrava mudo, saía calado, talvez nem me percebiam. Talvez nem me percebiam. Daniel, mas por que você fala assim hoje? Por que você não tem vergonha? Por que literalmente, por que você realmente abandonou isso? Não abandonei, irmãos. Eu não abandonei. De forma alguma. Não fui eu vou abandonar porque eu tenho que fazer diferente, porque eu tenho que falar, eu tenho que liberdade. Tenho que ter mais liberdade. Não, eu não fiz isso. Foi o Senhor que falou, olha, eu encontrei um ex-me aqui ali no Daniel, então eu vou colocar ele em situações para ele poder falar com pessoas. Eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor tem que ouvir de cada um de nós. Amém? Podemos dizer juntos aqui? Eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos de coragem para fazer isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus coloca a gente em cada situação que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui agora? Mas o Senhor dá, Ele capacita, Ele chama, Ele capacita. Então eu não preciso ter medo, porque eu creio no meu Pai. Eu creio, eu sei que eu tenho um Pai. Então, se Deus precisa mudar, abrir a tua boca, porque você fala pouco, e Deus vai falar assim, eu vou abrir a boca desse filho ou dessa filha, Ele vai abrir. Mas antes disso, Ele tem que encontrar o eis-me aqui. Se o Senhor pegar e falar assim, não, eu vou tirar o meu filho desse círculo de relacionamento que ele tem,
e vou levá-lo a um relacionamento com outras pessoas, até levando em outra cidade, ou outro bairro, ou qualquer... Deus vai fazer, porque se Ele encontrar o eis-me aqui, Ele faz. O que o Senhor precisa é encontrar homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. E aí o Senhor se faz forte, porque os olhos dele continuam passando sobre a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Senhor, que o meu coração seja totalmente teu. Porque se não for totalmente dele, está sendo dividido talvez com algumas prioridades, entre aspas, desse mundo. Talvez algum bem-estar deste mundo. Talvez com algum status deste mundo. Talvez até com coisas lícitas, mas que não convém. Então o coração não é totalmente dele. Então ele não pode se fazer forte. Porque tem que ser totalmente dele. Então, Senhor, que nessa noite sejamos encontrados neste lugar, com um coração quebrantado na tua presença, um espírito, um coração quebrantado e contrito que o Senhor não rejeita. Não há ninguém maior ou menor. Não há homem, não há mulher. Todos nós fomos comprados com preço de sangue. E foi ali na tua cruz que todos nós fomos unidos numa só fé e esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo, eu clamo a Ti nessa noite, que todas as cadeias e barreiras, conceitos e preconceitos que ainda possam existir no nosso coração ou na nossa mente, que sejam quebrados agora, desfeitos, para que o Teu Evangelho, as boas novas de salvação, encontre guarida nos nossos corações. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração nessa noite agradem a Ti. Amém, Jesus. Amém, queridos? Por que nós podemos ter essa confiança? Quero começar, deixa eu ver se está... Ah lá, começou. Vamos observar o que diz aqui esse texto de Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão de pecados. Esta é a realidade dos filhos de Deus. Não é a realidade da humanidade. Esta é a realidade dos filhos de Deus. Essa é a minha realidade. Você pode dizer isso com fé? Essa é a minha realidade. Ele me tirou das trevas e me transportou para o seu reino, do seu Filho, do seu amor. A maravilhosa luz agora brilha intensamente sobre a minha vida, porque eu não estou mais nas trevas. O inimigo ainda tenta dizer, você ainda está preso nisso, naquilo outro, mas essa não é a realidade eterna de Deus. Todos aqueles que se sujeitaram já receberam do Senhor. E agora nesse processo de santificação, o agricultor está podando cada um de nós para vivermos a intensidade deste versículo, irmãos. O Senhor já nos transportou. Por que viver pecando novamente? O Senhor já nos tirou das trevas. Por que voltar às velhas práticas novamente? O Senhor já nos resgatou da velha maneira de viver e nos deu uma nova perspectiva de vida, Cristo Jesus. Por que procurar em outras fontes, se agora eu tenho a fonte eterna, que jorra água da vida eternamente, e para todo aquele que busca, ela dá, para todo aquele que bate e se abre. Não vai cessar. Essa é a realidade dos filhos de Deus. E no sábado passado eu falei a respeito do relacionamento, desenvolvimento do discipulado. Nesse sábado nós vamos olhar com mais cautela a questão do responder ao chamado de Deus. O ID de Deus. O ID é para todos nós. O ID não é para os mais velhos. O ID é para todos, dos pequenos aos mais velhos. Mas a resposta ao ID do Senhor é para todos aqueles que reconhecem que existe um Deus e Pai
de todos, está sobre todos e age através de todos. Filipenses, no capítulo 3, nos diz assim, a partir do verso 12, Paulo dizendo ali aos filipenses, eu amo essa parte aqui, que Paulo ali está abrindo o seu coração. Eu gosto, sabe o que eu gosto, irmão? Eu gosto de coisa na realidade. Tipo assim, é assim que é então. Você precisa chegar perto de alguém para ver a realidade dela. Você precisa conviver com alguém para ver se tudo aquilo que ela fala é aquilo que ela vive. Você precisa se dispor a estar em algum lugar para realmente receber aquilo no qual a propaganda diz que estará sendo servido ou estará sendo entregue naquele lugar. Se eu não for, eu não pego. Então Paulo, ele rasga o seu coração ali, ele abre a sua vida e faz uma afirmação tão clara e objetiva do reino de Deus, particular, ministrando para os discípulos, ministrando para as igrejas, mas ali os irmãos em Filipenses estavam ouvindo assim Paulo dizer, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa é a realidade do Evangelho. Não existe soberba no Evangelho, mas eu não sou bom, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu digo para vocês, eu vou caminhar até conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Isso é um chamado para cada um de nós. Para onde estamos indo? Qual é a direção da nossa caminhada? Nós estamos buscando conquistar o que aqui nessa terra? Porventura, alguma coisa aqui nessa terra foi capaz de pagar o preço da tua salvação? Não. Então nós temos que nos afadigar e buscar com todo o esforço que nós temos e podemos ter, buscar o reino de Deus, porque foi Jesus que morreu por nós na cruz, e Paulo, com toda a clareza do Espírito, diz exatamente isso, eu não alcancei a perfeição, mas eu vou prosseguir para aquilo pelo qual eu fui conquistado. Muitas vezes a questão do buscar, a religiosidade traz vários caminhos. Por exemplo, se você fizer assim, essa e essa e essa conduta, se você se vestir assim, 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 se você comer isso, não comer aquilo, se você tomar isso, não tomar aquilo. Religiosidade. Paulo diz, eu não estou pronto ainda, eu não estou perfeito, mas se eu preciso mudar alguma coisa, eu vou mudar. Porque eu fui conquistado pelo reino de Deus. Às vezes eu me coloco nessa situação e me pergunto assim, será que não seria mais fácil todo mundo cair do cavalo cego para ser conquistado? Não seria mais fácil, irmão? Você imagina você caminhando, de repente você cai cego, fica lá 3 dias, né? Cego, sem comer nada, em jejum. E aí vem um homem de Deus e fala, irmão, Deus me enviou aqui, que caia, né, essas escamas dos seus olhos, volte a ver e vamos ser batizados. Às vezes me vem essa conotação eterna, né, da palavra que aconteceu na vida de Paulo. Eu falo, poxa vida, mas eu ia ser menos teimoso se tivesse acontecido isso comigo. Se eu tivesse caído do cavalo, se eu tivesse ficado cego, se tivesse aparecido um irmão lá, falou assim, ó, Deus me enviou aqui, agora volta a ver, e o cara me leva para ser batizado, depois ele me traz para junto dos outros apóstolos, fala, esse aqui é aquele que matava e perseguia, agora é um dos nossos. Eu acho que a gente entenderia mais rápido aquilo que Deus tem para nós. Mas, graças a Deus, que o Senhor não fez a gente ficar cego. Na realidade, a luz já resplandeceu a nós, nós já enxergamos o verbo da vida. Graças a Deus que não precisamos cair do cavalo. Então podemos usufruir mais disso e ir além. Eu olho para um Paulo, e eu não sei qual a perspectiva dos irmãos, eu olho que Paulo é o top, vamos dizer assim, o cara era difícil de pegar ele. Estudou lá, recebeu toda a instrução aos pés de Gamaliel, ele era versado em toda a lei, ele conhecia, ele vivia toda a lei, né? E aí, de repente, eu olho para Paulo e falo assim, como que eu tenho que enxergar Paulo?
Eu tenho que enxergar Paulo como um homem inalcançável, ou eu tenho que enxergar Paulo como um irmão que está me dando exemplo? Ele falou: Daniel, vai além do que eu fui. Como você enxerga Paulo? Como você enxerga os apóstolos? Os apóstolos impuseram as mãos, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, curaram leprosos, cegos. E como que eu olho para Atos? Nossa, que maravilha que aconteceu em Atos, que a igreja precisa voltar até Atos. Irmãos, eu não penso assim. Eu não penso assim. Sabe por quê? Porque de Atos até hoje Deus se manifestou grandiosamente. Os irmãos começaram a obra, e Jesus disse que muito mais seria feito do que Ele mesmo fez. E Ele está dizendo essa palavra para mim e para você, que tem coragem de dizer: eu sou um discípulo de Jesus, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Porque na hora que aparecer a situação, eu vi que aconteceu em Atos, está escrito, os meus irmãos fizeram, eu sei que é possível, eu vou me dispor da mesma forma. As cadeias vão ser quebradas, os grilhões vão ser aniquilados, as doenças não mais poderão ficar sobre as vidas, a cegueira, seja espiritual ou física, ela não pode mais estar sobre o povo de Deus, e eu vou avançar, custe o que custar, porque eu já fui, eu estou prosseguindo para alcançar aquilo pelo qual eu fui conquistado. E a grande pergunta é: você já foi conquistado? Eu tenho que responder isso com clareza ao Senhor. A palavra está dizendo: você já foi conquistado? Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, esse perfeito não é porque é o bambambam da igreja, que é o irmão, né, bonitinho, que faz, não, perfeito aqui é maduro na fé, é aquele irmão que suporta mais, aquele irmão que ensina mais, aquele irmão que sabe ver as debilidades da fé do outro. Isso sim é perfeição, espiritualmente maduro. Ele diz que todos que têm essa característica, tenhamos este sentimento. Sentimento do quê? Eu não alcancei, eu não estou pronto ainda, tem muita coisa para fazer, tem um Deus para ser adorado e honrado com a minha vida, com a oferta da minha vida, este Deus que ofertou a vida do próprio Filho por amor a mim, e Ele quer nada mais, nada menos do que a mesma coisa, Ele quer a minha vida em oferta e adoração a Ele. Tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus vai esclarecer, fica tranquilo, uns pensam mais, outros pensam menos, um tem mais fé, outro tem um pouquinho menos, uns têm mais coragem, outros menos, uns falam mais, outros menos, mas não tem problema, anda de acordo com aquilo que o Senhor, você já alcançou até agora, mas anda, ide, responda ao chamado. Existem muitas vidas indo para o inferno, e a culpa é minha. Você tem coragem de dizer isso junto comigo? A culpa é minha, das pessoas estar indo para o inferno. Porque a partir do momento que eu penso que a culpa é de alguém, significa que eu estou tranquilo, eu estou pronto para ir para o céu. Que jeito? A culpa é minha. Então, nós temos um próximo passo a dar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Chamado do Senhor, que bênção que Deus deu essa palavra para mim e para você. Ele falou: Daniel, cuidado. Sabe o que Deus está falando com esse versículo, irmãos? Cuidado, naturalmente você é religioso, mas cuidado, seja praticante da palavra. Não apenas ouvinte negligente, mas pratica a palavra, filho. Eu dei o meu filho, o teu irmão, para morrer por você, não para você agora ficar tranquilo, mas para você ter uma carga sobre a tua vida. Eu preciso viver a palavra de Deus, não apenas ouvir.
O que Deus mandou fazer? A ordem dele foi para um ou outro? Não. A ordem dele foi para todos. Então, se Deus deu a ordem para todos, de frutificação, de ir, de discipular, de ser discípulos, de fazer discípulo, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser encontrado como um religioso, que apenas ouve, e eu vejo que até a obra está caminhando bem. A obra. O foco não é a obra, o foco é o conjunto da obra. E sabe quem faz parte do conjunto da obra? Você que é membro desse corpo. Se você não estiver bem vinculado e bem ajustado, vai estar faltando alguma coisa nesse corpo. Então, eu preciso caminhar com essa firmeza de que a palavra do Senhor está sendo pregada de uma forma bem genuína para nós, irmãos. O Espírito Santo tem livrado as nossas vidas de ventos de doutrina. Graças a Deus. Não porque nós somos melhores, voltemos ao princípio, é porque na realidade nós reconhecemos que nós não alcançamos ainda nenhuma plenitude no Senhor, nós estamos caminhando. Às vezes eu acho que eu sei alguma coisa, eu estou vendo que nem engateando eu não estou ainda. Filipenses então, nos dá, na continuidade de Filipenses, ainda no capítulo 3, se você tiver com ele aberto ainda, mas a partir do versículo 17, ele continua nessa mesma direção de orientação. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, tem gente boa para olhar e para seguir. Tem muita gente boa. Paulo disse, irmãos, sede os meus imitadores, observai, anda segundo o modelo daqueles irmãos que tendes entre nós, como modelo. Pois muitos andam entre nós, dos quais... Só um minutinho, irmãos, que deu um piripaque aqui na tecnologia aqui. Aí. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está falando da santa igreja do Senhor. Ele está falando de homens e mulheres que participam da comunhão dos santos, mas ainda não são conquistados pelo chamado. Ele está falando de homens e mulheres que estão caminhando em aparente unidade de fé e consagração, mas estão procurando talvez o seu próprio ventre, porque não estão buscando conquistar aquilo pelo que eles foram conquistados. Até chorando. São inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Livra-nos, Senhor, dessa condição. Que sejamos encontrados fiéis a Deus. Coração no reino dEle. Se o Senhor tem nos dado um trabalho e nos prosperado através desse trabalho, que nesse trabalho seja uma porta aberta para proclamar o Evangelho da salvação. E não apenas para ganhar dinheiro. Se Deus tem nos dado alegria, paz na nossa família, que seja um momento de unir forças para pregar o Evangelho. E não apenas para fazer churrasco. Se Deus está nos dando condição de paz e alegria, como congregação, que seja um tempo de nos levantarmos para ganharmos Rio Preto. Se Deus está nos dando clareza e fé na sua palavra, então que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes dessas verdades eternas, para que o nosso ventre não seja o nosso Deus. Se há algo de bom em nós, é o Deus que tem feito. Naturalmente, se nós não fizermos nada, nós estamos buscando satisfazer o nosso próprio ventre. Então nós não conseguimos responder o ide.
Porque o nosso ventre nos diz, dá uma roncada aqui, como se estivesse com fome, dá uma roncada aqui, você precisa disso agora. Aí depois dá uma outra roncada aqui, você precisa daquilo agora. Aí depois mostra alguma coisa, um interesse, agora você precisa daquilo lá. A tua meta é essa, a tua meta é aquela, a tua meta é aquilo outro. Nós precisamos saber onde nós vamos chegar, nós precisamos ter metas de trabalho, de ganho, de investimento, nós precisamos ter. Mas como o Senhor já nos falou nessa noite, que nessa caminhada da nossa vida natural, que os rastros que nós deixarmos seja o bom perfume de Cristo, e aonde nós passarmos, as pessoas estejam caminhando atrás de nós. Se nós alcançarmos qualquer objetivo nessa vida, e não tiver ninguém caminhando atrás de nós, talvez nós vamos ficar aqui abraçados no nosso objetivo, e vamos perder a oportunidade de subir para a glória eterna do nosso Deus. Não é talvez, essa é a verdade da palavra. O que está ditando as regras? O que me conquistou? Sejamos sinceros na nossa alma, no nosso espírito, o que nos conquistou? O que nós estamos buscando? Qual é o envolvimento, qual é o esforço pessoal, familiar, financeiro, a nível de congregação, a nível de corpo de Cristo, qual é o nível da conquista do Senhor sobre a nossa vida? Não pode ser apenas os benefícios. Não pode. A vida cristã não pode ficar atrelada apenas aos benefícios que nós podemos receber por estar próximo do Senhor. Porque é fato, quando nós estamos próximo dele, nós comemos pão e peixe à vontade e sobra. Mas aqueles que conhecem o coração do Pai, é aqueles que se achegam até o Pai. Não são aqueles que vêm comer e vão embora, mas é aqueles que estão próximos do Pai. São aqueles que ouvem Jesus falar, vem e me segue, e eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Você está a fim de ir comigo? Eu quero, Senhor. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se eu estiver com o Senhor, eu não preciso de teto. Se eu estiver com o Senhor, eu não preciso me preocupar com a provisão, porque o Senhor vai me dar tudo. O Senhor já tem dado. Aliás, vai dar muito mais. Ele faz muito mais. Então, avançando um pouco nessa linha de raciocínio, temos que entender esse outro aspecto aqui. Que diz em Atos, no capítulo 14, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esse texto saltou para mim, eu falei assim, é isso que o Senhor também está pedindo para eu entregar para a igreja. Eu quero fortalecer a alma de vocês como discípulos. Eu nessa responsabilidade, não só do pastoreio, mas de ser um irmão teu. Eu quero te fortalecer, fortalecer a tua alma. Porque dizer bem claro assim, é através de muitas tribulações que nos importa apenas uma coisa. O quê? Entrar no reino, irmãos. Então o nosso ventre perde a vez, porque ele não vai mais dizer, Daniel, o que importa é você alcançar este objetivo na tua vida. O meu ventre, a minha vontade, o meu anseio particular, agora não é mais meu, agora é do Senhor. E o meu Senhor já está lá preparando o nosso lugar. Está dizendo, vinde filhos, estou aqui preparando o teu cantinho. Você tem um lugar espaçoso aqui, o teu lugar na mesa já está pronto. Estou preparando a mesa para você sentar e eu vou te servir. Vem, filho, vem para mim. E o nosso ventre fala, não precisa tanto. Vamos correr atrás disso agora. Vamos nos preocupar com isso agora. Mas importa, através de muitas tribulações. E eu digo para os irmãos, que não há aprovação se nós não sermos provados. Como que você vai ser aprovado em santidade, em honra, em temor ao Senhor, se você não passar por alguma prova? Talvez, eu vou até acertar a palavra, não é talvez, com certeza, se o Senhor
está te colocando em qualquer que seja a situação, é porque Ele quer te ver aprovado nessa situação. Não importa qual área da vida que é, porque o Senhor, Ele até faz a ferida, mas Ele cura ela também. O Senhor mostra o erro, mas Ele também traz o bálsamo, traz a cura. Ele estende a mão, Ele está com os ouvidos inclinados para que ouça o nosso clamor. O Senhor, Ele prepara todas as coisas para que seus filhos sejam resgatados, para que seus filhos encontrem o lugar, a predestinação já estabelecida por Deus, estar junto com o Pai eternamente. Então, como estamos vendo a nossa caminhada hoje? Será que talvez estamos querendo fugir das tribulações, então procuramos isso, aquilo? Talvez não nos envolvemos tanto com as coisas do reino, porque quanto mais envolvendo no reino, parece que mais tribulação tem. Mas diz a palavra que é por meio dessas tribulações que vamos entrar no reino de Deus. Então, irmão, se envolva com as coisas eternas. Se há uma porcentagem, é mais ou menos assim, 95% com as coisas eternas, 5%, porque nós não somos bons mesmo. Não dá para falar que nós vamos fazer 95%, 99% das coisas do reino. Mas sempre tem que ser uma porcentagem maior de dedicação para o reino. Observar a palavra do Senhor, instruir os filhos, abençoar a esposa, instruir a esposa, buscar santificação própria, para santificar, proclamar o Evangelho, postura, linguagem, pensamento, atitude, ação, reação, tudo para a glória do Senhor. E nesse ponto eu não posso deixar de orar e pedir para que Deus nos perdoe, a começar em mim. Que o Senhor nos perdoe das tantas transgressões que nós temos cometido contra a sua palavra. Por todas as palavras torpes que saem da nossa boca. Por todas as coisas que não convêm onde nós colocamos nossos olhos. Por todos os lugares que não agradam a Deus, aonde nós nos colocamos nossos pés. Pelas nossas ações e reações muitas vezes impulsivas, aonde a carne fala mais alto, mas o Espírito não teve tempo de apacentar. Que o Senhor nos perdoe, porque todos nós estamos em construção. Todos nós estamos num processo de santificação, porque o Senhor vai vir buscar uma noiva perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E Ele não tem por que procurar outra coisa. Porque antes da fundação do mundo, Ele já nos chamou para estar diante deles, santos e irrepreensíveis. Então essa é a condição nossa, estamos caminhando, mas caminhando no meio das tribulações, para que a glória seja ao Senhor. Tiago também nos diz, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Ter uma coroa do tamanhozinho da tua cabeça não serve mais ninguém. Se você não for receber, ela não vai ser doada para ninguém. E eu preciso receber essa coroa. A partir do momento que eu sou conquistado pelo propósito eterno de Deus. E nesse momento eu deixo apenas de ser um conhecedor do propósito, mas eu realmente sou conquistado pelo propósito. Eu passo a ser um proclamador desse amor que me perdoou e cobriu a multidão dos meus pecados. Nesse momento onde que eu fui conquistado pelo propósito. Por isso que Paulo diz, eu estou correndo para conquistar aquilo que eu já fui conquistado. Então Paulo ele deixa bem claro que ele estava correndo para um objetivo só. Ele não perdia tempo com um ou com o outro. Ele já tinha sido conquistado, ele sabe para onde que ele estava indo, e ele estava indo com todas as suas forças. Então eu preciso, Daniel, ser conquistado, permanecer nesse propósito, debaixo desse propósito, mas com esse coração inteiro ao Senhor. E flui naturalmente. Não são
apenas cruzadas evangelísticas, não são apenas momentos, como nós falamos, sábado que vem, vamos proclamar o Evangelho, não são apenas momentos onde nós separamos especificamente para sair e proclamar, não é apenas uma reunião que nós podemos fazer de louvor e adoração fora aqui, do salão, para que outras pessoas vejam como nós louvamos e adoramos. Não são apenas esses momentos que vão alcançar as pessoas. É um coração conquistado pelo propósito, que em todo o tempo ele caminha para realizar a obra daquilo pelo qual ele foi conquistado. Eu fui conquistado pelo Senhor, então se eu estou no banco, eu estou conquistado pelo Senhor, as pessoas ali precisam ouvir Jesus. Se eu estou lá na empresa, eu sou um homem conquistado pelo propósito, e ali naquela empresa eu não faço outra coisa a não ser fazer o meu trabalho bem feito, como ao Senhor, e proclamar o Evangelho. Se eu estou dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer? Proclamar o Evangelho, responder ao ID, porque eu fui conquistado. Daniel, eu não consigo fazer desse jeito. Precisa ser conquistado, precisa voltar para o princípio, porque Paulo ele não titubeava, Paulo ele não pensava nada diferente, ele fazia tudo. Paulo fazia tenda, ele trabalhava, Paulo ele fazia muitas outras coisas com os irmãos, ele era preso, em qualquer que seja a circunstância de Paulo, qual que era o objetivo da vida dele? Glorificar a Deus, porque ele havia sido conquistado. Esse é o verdadeiro ID, vem desse coração totalmente rendido a Deus e ao seu propósito. Essa condição me leva à obediência. Não tem como, não tem oração, não tem homem, não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma profecia, não tem nada que vai mudar o meu coração, senão eu me render à verdade do Evangelho e ser conquistado pelo próprio Senhor, que Ele vai me dizer: Daniel, a prioridade da tua vida agora é o meu Evangelho. Eu estou te dando esse trabalho, estou te dando essa família, mas a prioridade na tua vida é o meu Evangelho. E aí nós entendemos, avançando, uma outra questão. Os irmãos conhecem bem o texto. 2 Timóteo, Paulo dizendo ali para Timóteo: olha Timóteo, você prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. A tua função, Timóteo, você é conquistado como eu sou, então você prega a palavra, Timóteo. Seja no inverno, no verão, qualquer que seja a situação, pode ser favorável ou não, Timóteo, mas você prega a palavra, Timóteo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, tem muita gente que precisa ouvir o verdadeiro Evangelho, as boas novas de salvação. Timóteo, você consegue ouvir Deus falando, chamando o teu nome? Daniel, prega, seja oportuno ou não. Você consegue ouvir teu nome? Eu preciso ser conquistado para ouvir Deus falando isso comigo, porque aí eu faço não porque a igreja está promovendo um tempo de evangelismo, eu faço porque o meu pai me chamou para fazer. Deus proveu algo tão gostoso essa semana, tão simples, como eu disse sábado passado. Vamos voltar à simplicidade, vamos viver intensamente o Evangelho. As pessoas vão ver isso, quando abrirmos a nossa boca elas vão falar: é aquilo que vive. Eu e o meu irmão fomos buscar uma doação na casa de um amigo nosso, em comum do trabalho, da minha época do trabalho. E chegando lá, colocamos em cima da carretinha a doação, e aí ele falou assim: você já viu meu filho? Eu falei: não. Você tem filho? Não vi ainda. Não, vamos lá ver. Gente, na hora que ele abriu a porta, é um rapaz que eu tenho todo o apreço por ele. Ele tem a minha idade, mas na idade eu olhava para ele como um filho na época ainda, e falei muito de Jesus para ele, mas muito mesmo. Digo que é como a gente costuma dizer, aquele que só falta se converter, o resto tem tudo. Caráter, posição, firmeza. Você vê que ele acaba errando porque o mundo está no erro. Na hora que eu vi o filho dele, a carinha dele,
Meu Deus, cheguei naquela criança, assim, estava ali com a avó sendo cuidado, e aí ele já veio fazer gracinha, já peguei aquela criança no colo, comecei a abençoar aquela criança. Deus te abençoe, mas que criança linda, que bênção que Deus te deu, que maravilha, olha, que Deus te abençoe teu filho, abençoe tua casa. Estava indo buscar uma doação, mas aí eu ia sair de lá só com isso. Perguntei para ele: e aí, mas como é que você está? Você está indo em algum lugar? Ah, não, sabe que a fé, a gente não pode deixar a fé. Aí o Espírito Santo colocou assim no meu coração: ele precisa crescer, ele precisa viver o que eu estou vivendo. Falei tanto já com ele, mas ele até agora não, quem sabe agora. Falei para ele, falei assim: olha, vai lá ver, permita que o teu filho cresça com vínculos de fé e amizade. Eu cresci desse jeito e dou graças a Deus por isso. Permita que o teu filho, que você conheça, essa é verdade maravilhosa, mas o teu filho não tem 1 ano ainda, mas que ele cresça com esse vínculo de amizade e de fé. Eu falei: não tem coisa melhor, é lindo de ver. E o meu irmão do lado falou: isso mesmo. Depois eu falei: olha aí, Vinícius, está vendo? Eu dei o pontapé inicial, agora você continua. Pode ser uma situação de tragédia, ou pode ser uma situação de alegria. Mas se eu fui conquistado pelo chamado, pelo propósito eterno de Deus, se eu fui conquistado verdadeiramente pelo Evangelho da salvação, custe o que custar, Deus sempre vai nos usar para falar das verdades dEle e repartir desse amor. Mas por que eu posso falar para ele: querido, vai lá, porque eu quero que as pessoas vivam isso que eu estou vivendo, essa realidade. Não é apenas um momento, não é apenas uma reunião, não é apenas uma fração da semana, mas é a vida que eu escolhi para mim e para minha família, eternamente. Então eu quero que as pessoas enxerguem isso. Então nós temos que pregar, não importa o tempo. Romanos capítulo 10 nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Numa outra versão diz: que alegria ver chegar aqueles que vêm trazendo o Evangelho. Quão formosos são os pés. Então, quando nós nos colocamos diante de uma situação como emissários dessas boas novas, estou levando, então eu me coloco ali, e é formoso, irmãos. Não é porque eu estou me parecendo bonitinho, não, é porque Deus está se manifestando com formosura através de nós. As trevas vão acabando. Uma outra situação, a minha esposa estava lá presente, estou lembrando agora, e a pessoa, ela via uma pessoa morta. Fala assim: olha, me explica como funciona isso, porque eu vejo aquela pessoa aqui, eu sinto prazer de ver. Eu só não estou vendo agora porque vocês estão aqui, mas eu vejo sempre. Por que não vê agora porque vocês estão aqui? Porque conformosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Quando chegou a luz do Senhor ali, as trevas dissipam. Não tem demônio que se manifesta ali com engano. A verdade do Senhor está lá. Nós somos essa carta escrita que tem que estar aberta para que todos leiam. Não tem como ser diferente. Então o Senhor nos chama, cada um de nós, para sermos corajosos, obedientes.
E trazendo tudo aquilo que eu falei sábado passado, de viver o discipulado e crescer no Senhor dessa forma, mas também nós observarmos que o Senhor nos chama para ide, eclésia, o Senhor nos chama verdadeiramente para ser igreja, eclésia, aqueles que são chamados para fora. Que lindo isso, né, irmãos? Chamados para fora. É como se nós guardássemos as cadeiras aqui dentro, e no dia do culto a gente pegasse as cadeiras aqui dentro e sentasse lá fora. Chamados para fora. Mas nós podemos e devemos reunir para glorificar ao Senhor como corpo. Mas tudo aquilo que nós recebemos aqui não pode ficar conosco. É como um maná. Às vezes eu penso assim, eu recebo, eu vou tentar guardar na botija para o outro dia, estraga. Eu tenho que dar, eu tenho que usar, eu tenho que repartir, porque senão estraga. Não vai crescer, é um falso crescimento. Porque o crescimento é que ele vem quando a pessoa se doa, né? Quando a pessoa, ela abre mão de si mesmo, por amor a alguém. Tem alguém perto de você que está precisando urgentemente ler essa carta escrita que é a tua vida. Dos mais novos aos mais velhos, todos nós temos. Deus coloca um, depois coloca o outro, depois coloca o outro, porque lá em Atos o Senhor fala isso. E o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Então o Senhor está colocando para nós. Então, queridos, nós entramos nesse contexto de que nós somos os responsáveis pela salvação de muitas almas. Precisamos pregar o Evangelho. E avançando então nesse entendimento, nós entendemos que, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos que entender que a fé vai ser gerada na vida de alguém quando eu tomar coragem e falar: Senhor, eis-me aqui, pode usar, Senhor. Então aí eu vou, multiplicar isso, eu vou transferir isso, vou mostrar para a pessoa que essa minha fé, eu posso transmitir para ela através da pregação do Evangelho. E quando o Evangelho for proclamado, ela ouvir o Evangelho, nós estamos então transferindo vida para a pessoa. Nós precisamos abrir a nossa boca para transferir vida para as pessoas. Eu ainda comentei sábado passado a respeito de que o discipulado tem se tornado difícil porque hoje se relativiza tudo. Esse tipo de relacionamento tá bom, não quero mais intimidade, não preciso falar tudo, não quero saber de tudo, tá bom. Muito relativo o tipo de relacionamento. Eu estava falando, foi a Ber que falou ainda ontem, você vai num consultório, a irmã até comentou ontem o testemunho, eu tenho dificuldade de dar o testemunho, de falar com as pessoas. Por quê? Porque todo mundo no celular. No celular. Hoje eu recebi um áudio, um vídeo do Rafael, eu achei tremendo aquilo. Quero compartilhar com a igreja, de repente vão pedir para ir para fazer umas camisetas igual. Diz assim: e deixando as redes, o seguiram. E deixando as redes sociais, de repente conseguimos seguir a Jesus. Os discípulos tiveram que deixar o trabalho. Hoje a pregação talvez tenha que ser essa: abandona a rede social, olha no meu olho, eu tenho vida para transferir para você, desliga essa bênção desse celular, eu preciso ter um dedo de prosa com você. Essa vida ela é transferida com essa expressão de amor que é a pregação do Evangelho. Não tem como nós obedecermos ao ID sem abrir a nossa boca. Agora deixando bem claro, não precisa ser um tagarela como o outro, você precisa falar do Evangelho. Se Deus tem te dado uma graça para falar tudo ordenadamente, muitos textos decorados, e uma condição de falar os 8 pontos de Jesus de uma forma com que a pessoa entenda na primeira visita, fala, meu querido, deixa Deus te usar. Mas se você sente ainda um pouco envergonhado, fala: como é que eu vou falar? Você chega na pessoa e fala assim, olha,
eu creio num Deus de amor que tem cuidado da minha vida. E eu queria que você conhecesse também esse Deus. Não tem ninguém que seja vergonhoso o suficiente, que não consiga fazer isso. A única coisa que precisa é ser conquistado. Porque aí vive essa vida do Evangelho. Olha, eu quero que você viva isso. Eu quero que você sinta isso. Eu quero que você faça parte desse projeto eterno. Paulo tinha a certeza de que ele investiu a vida dele toda no melhor. Paulo tinha tanta certeza que ele diz assim para nós lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Então eu lendo aqui, vendo o exemplo do meu irmão Paulo, e ele falando para mim, olha, eu estou satisfeito, eu sei o que eu fiz. Em todo o tempo, eu fiz aquilo, eu procurei, eu busquei aquilo, porque eu já tinha sido conquistado. Então eu estou tranquilo. Essa questão da gente muitas vezes nos preocuparmos com a pregação do Evangelho, não significa que é uma verdade do nosso coração. Porque nós não precisamos nos preocupar com a pregação do Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Não precisamos pregar, não precisamos ganhar vida, não precisamos pregar. Não precisamos... Então proclama o Evangelho, ganha vida. Faz alguma coisa, seja usado. Você é um instrumento na mão de Deus, deixa Deus te usar. Do pequeno ao maior, lá no trabalho, lá na família, em qualquer que seja o contexto, ali encontrou uma pessoa, no banco, na feira, em qualquer lugar. Nós precisamos repartir daquilo no qual nós temos em abundância. E nós só vamos dar, se na realidade nós formos conquistados. Amém, queridos? Que o Espírito Santo revele a nós a profundidade desse propósito eterno, porque a nossa vida, ela precisa ter essa característica. Eu busco e eu faço porque eu já fui conquistado. Aí nós não voltamos atrás, nós não paramos, nós não deixamos, mas nós avançamos, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, porque nós cremos em Jesus Cristo e na obra da cruz. Amém, queridos? Aonde você chegou até agora, Deus quer e vai te levar muito mais longe. Do menor ao maior, da criança até o mais velho. Deus vai te levar muito mais longe. Não coloque os teus impedimentos diante de Deus. Coloque Deus diante das tuas limitações. Porque as barreiras vão cair e todas elas vão chegar no devido termo. Vamos orar, queridos? Quero orar, agradecer a Deus por vocês, pela igreja, por essa condição que o Senhor tem nos dado de proclamar o Evangelho do Reino.